Fala pessoal, tudo bem? Nós aqui de novo no mundo da fotografia para vocês. Hoje nós estamos com uma coisa diferente porque eu não preparei nenhum convidado essa semana para a gente poder falar de umas coisas que a gente falou no programa já, de como a gente fazia as fotos, de como era o esquema da fotografia antigamente, entendeu? Quando era filme ainda. Então eu vim mostrar uns filmes para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Não sei se vocês sabem. Ah, antes de eu falar, faz o seguinte: se inscreve aí no canal, porque nós estamos precisando de gente nesse canal para a gente poder sortear muita coisa que está chegando dos fotógrafos, tá? Uns brindes que eram deles e eles querem sortear no programa. Então, nós estamos precisando que pelo menos comece com 50 inscrições aí. Vamos atingir 100 inscritos aí que a gente vai começar a, a sortear os brindes que os fotógrafos mandam, tá? E aí é muito legal, porque vocês vão ter coisas, equipamentos ou acessórios de alguns fotógrafos famosos que estão aqui no Brasil ou que moram em Nova York, tá? E faz parte da coleção para vocês. Ou vocês usam, ou vocês guardam, entendeu? Então vai ser bem legal. Por isso que eu estou falando para vocês se inscrever no canal, tá? Deixe seus likes aí sempre no canal. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos mostrar muita coisa que foi falado, que foi dita dentro do programa com outros fotógrafos, e hoje eu vou falar. O que acontece? Bom, não sei se vocês sabem o que é o cromo, que a gente falava antigamente. Na verdade, o cromo é isso aqui, ó. Esse é o 35 mm, que na verdade é um slide, tá? Que antigamente existia um aparelho que projetava na parede para muita gente ver, tá? Só que a gente usava esse positivo aqui, porque ele é positivo, tá, gente? Eu não sei se vocês vão enxergar, eu vou pegar uma iluminação aqui, ó, e vou passar por trás aqui, mais ou menos, para vocês terem noção do que seria isso, um positivo, tá? A foto tá aqui, já positivo, não é negativo, tá? E aí depois tem o 35 mm, aí depois a gente começa a falar em tamanhos maiores, né, que a gente chama de médio formato. Isso aqui é um cromo 120, tá? Que é o que a gente usava. Esse é 6 por 4,5. É um formato que se usava muito para moda, porque quando a gente usava um filme 120, ele dava 16 fotos aqui, tá? Então tinha mais poder de clique no filme 120, tá? Existia também o filme 220. Era o dobro, né? Dobro não, tinha 100, 1 metro a mais de filme. Então ele dava muito mais disparos, né? Para quem usava, para fazer a moda, por exemplo, usava o 220, tá? Que era muito mais legal. E esse daqui é o 6 por 4,5. E aí eu tenho aqui um outro cromo, na verdade, que a gente usava em back porque não tinha uma câmera específica, que é o 6 por 9, tá? Então você vê o tamanho, tá? Esse filme aqui é o mesmo, ó, tá? É o mesmo 120, só que é o 6 por 9, porque ele tirava foto no comprimento, tá? Esse daqui é assim. Todos os filmes são assim, 120. É o 100, o médio formato é o 120 milímetros de largura, tá? Então esse daqui. E depois a gente tinha as tão famosas chapas que a gente tanto falou, né? No, nos outros programas com os outros fotógrafos, que a gente fazia em tamanho 4x5, tá? 4x5 era uma chapa desse tamanho, que não sei se você vê que tem um positivo aqui atrás, ó. Então, era uma foto desse tamanho, tá? Então, você já está imaginando o tamanho da máquina? Se você nunca viu, ó, esse filme entrava num chassi desse aqui, ó, tá? Esse chassi aqui, ó, ele abre aqui, tá? Ele abre uma portinha aqui, entra um filme desse lado e um filme desse lado aqui, tá? E para colocar esse filme, a gente abre essa portinha aqui
e no escuro a gente ia lá. Por que a gente sabia a posição da chapa? Tem uma marcaçãozinha aqui no canto que a gente usava com essa mão aqui, tá? E a gente colocava dentro do chassi, tá? Dentro do chassi aqui, para na verdade colocar aqui, ó, tá? Então eu vou até abrir um pouquinho mais a portinha aqui para vocês. E tinha o 4x5 entrava aqui. O que acontece ele fechava, né? Aí você fechava, encaixava direitinho, fechava, ele não velava o filme. Quando você ia expor o filme na máquina, você colocava na máquina, abria isso aqui, tá? O chassi, e ele ficava exposto, e aí a exposição vinha da câmera aqui. Agora vocês devem estar perguntando, pô, mas espera aí, isso aqui é uma chapa, mas onde é que vai? Qual é a máquina que vai? Calma, vamos chegar lá, né? Vamos chegar aos poucos, tá? Vou tirar aqui para não esquecer. E aqui é uma lente que na verdade era da época da 4x5. Eu tenho uma câmera Cambo, tá? Que era Cambo, Sinar, Toyo, eram umas máquinas que tinha lean-off, né? Então, se você ver, é o seguinte, essa câmera, ela tem o obturador dela aqui, ó. Tá vendo o diafragma? Então, o que acontece? Você arma a lente, tá? Tem que armar a lente e disparar, tá? E aí fica aberto. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Fica aberto o obturador e fica expondo o filme. Quando a gente queria fechar, a gente acionava novamente, ele fechava e aí, ó, não está mais aparecendo, tá? Então, e ela é uma lente 210 que normalmente a gente fazia steel, tá? Porque tinha muita lente, tinha 90, tinha outras lentes, tá? Que a gente usava para a gente poder fazer outros tipos de foto, tá? E essa aqui é uma 210 da Nikkor, tá? Nikkor, e é uma lente que eu comprei ela para fazer steel, tá? Comprei nos Estados Unidos, e é uma lente que eu, na época, valia tipo uns $1.500, tá? Na época eu comprei isso nos Estados Unidos, tá? Então, o que acontece? E essa lente, você vê, a abertura dela é muito louca, porque ela vai de 5.6 a 64 de abertura. Por que essas lentes elas tinham tanta abertura tão ampla, na verdade? Porque ela fechava tanto assim, por causa da profundidade de campo. Porque as lentes 4x5, pela amplitude de elas terem um filme maior atrás, o que acontece? A profundidade de campo diminuía. Então, precisava muito de profundidade de campo e ela desfocava muito. Então, se você deixasse em 5 ou 6, ela desfocava bem. Então, o que acontece é que a gente fazia elas em bastante profundidade, né? Aí você fala assim, mas tinha luz para tudo isso? Então, aí que está o segredo da 4x5 que a gente falava. Por que que você viu aqui, que eu te mostrei, que ela arma e você aciona, dispara a lente e ela fica aberta? Porque, na verdade, o que acontece? Ela fica aberta porque a gente fica dando disparo de luz. É a mesma coisa que o pessoal faz hoje, o light paint, que voltou essa brincadeira, porque antigamente também a gente usava light paint para fotografar. Então eu queria fazer uma foto desse chassi, por exemplo, estava aqui com a câmera e eu fazia o quê? Eu pintava a luz, né? Eu pintava o objeto e ele ia registrando no filme. Hoje também tem esse pessoal que está fazendo o light paint. E aí, quando eu terminasse de pintar, eu fechava. Essa era uma técnica, tá? Que é o light paint, que é a pintura com a luz. Outra era o seguinte: a gente pegava, disparava, fazia um cálculo, lógico, né? Um cálculo bem feito em relação à lente, desconto do fog e tudo mais, acionava a lente
e ficava dando spot de flash. Então estava o flash aqui tudo iluminado, a gente ficava numa escuridão só dentro do estúdio e ficava espocando flash, 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 e de vez em quando a gente dava 200, 300 disparos com a câmera aberta, porque aqui o obturador estava, sei lá, em 200 e alguma coisa, entendeu? Então a profundidade estava imensa, né? Porque também a gente podia usar bem pouquinha luz e fazer um fio de luz com flash, né? Então isso é uma técnica que a gente usava. E o 4x5 é uma das primeiras máquinas que foi feita por causa do tamanho do cromo. E esse tamanho aqui, ele dava a possibilidade de você fazer uma ampliação gigante. Porque antigamente não tinha scanners assim, da definição que tem hoje. Antigamente era um cilindro scanner, você colava ele num cilindro de luz e passava uma luz como um receptor de imagem e ele ficava lendo por linha lá dentro. E esse tubo, na verdade, ele ficava girando. Cada vez que girava, ele captava uma linha, entendeu? Então era o melhor scanner que a gente tinha na época, que era o cilíndrico, tá? Que tinha poucas laboratórios que tinham, na verdade, para poder escanear isso, para a gente poder fazer a ampliação gigante que a gente queria, tá? Então isso era o negativo, o positivo. Por que, que a gente fazia o positivo e não o negativo? Por causa da qualidade, que o que sai aqui é o real. Então você diminui um processo. Por exemplo, no negativo, o que, que você tem que fazer? Você tira a foto, tem o negativo, revela tal, e depois do negativo sai a ampliação, certo? Esse aqui você tira a foto e já sai o positivo. E aí não tem o negativo, você não precisa fazer a cópia aqui. Aqui já sai direto. Ou você faz a impressão, ou você faz uma impressão de cópia, diretamente do cromo. Então, economizava um processo. Então, a gente falava que é o seguinte, cada processo que a gente tem, a gente tinha uma perda de 20%. Então, pensa, a gente fez a foto, o original estava no negativo. Quando você revelava e passava o negativo para o papel, já tinha 20% de perda, né? Fora que é o seguinte, a gente puxava muito o filme. Então, o filme que era 100 ISO, por exemplo, a gente puxava para 200, puxava para 400, puxava para 800. Então, cada puxada a gente tinha uma perda. Então, para não ter muita perda, a gente fazia direto no cromo, tá? Então, essas coisas são as coisas que eu estava falando. E antigamente, a gente fotometrava a luz com isso aqui. É um fotômetro, tá? Que você pega, aperta aqui, ele vai dar, você dá o número do ISO, você põe o número do ISO, põe o número da abertura aqui, ou da velocidade, aperta e ele dispara e ele vai te falar quanto tem de abertura, né? Quanto que você tem que fazer de abertura, ou se não, você pode usar ele como luz contínua, que é um spot meter, que ele tem um visor aqui que você aponta, na ponta tem um visor, como se fosse uma mira telescópica, que na verdade você aponta para o objeto e sabe quanto que dá de abertura, tá? Nossa, eu acho que... Nossa, eu tenho uma pilha aqui ainda. Ave Maria. Não sei como que não oxidou. Graças a Deus não oxidou. Bom, esse é um Sekonic, tá? Que eu tive que comprar, porque quando roubaram meus equipamentos, levaram um Minolta 6 que eu tinha. Eu acho que no Brasil tinha 3 peças e levaram embora. E o mais tradicional é o Minolta 4, que todo mundo tem, tá? Agora é a hora de vocês verem uma coisa impressionante, que é a câmera 4x5, gente. Olha isso. Vocês por acaso já viram isso aqui? O que é um 4x5? Isso aqui é um formato 4x5 polegadas, tá? Então você vê, ele tem toda essa coisa. Eu vou trazer a luz aqui para vocês verem por dentro. Ó, é uma oca, mas eles têm toda a função da báscula. O que é báscula? É o movimento
que você pode movimentar as lentes, pode movimentar o chassi para ele compensar um monte de coisa, ó. Está vendo? E o Fallen acompanha, ó, tá? Você põe para lá, põe para cá. O que acontece? Quando você pega um objeto e ele vem numa imagem distorcida, por exemplo, você põe aqui, e aquele objeto vai ficar distorcido. Para você corrigir essa báscula, que é a distorção, você usa esses movimentos, entendeu? Então você usa todos esses movimentos aqui, sobe, desce, né? Faz tudo que você quiser aqui dentro, certo? Então é uma coisa que a gente usava demais. Nossa, já está até soltando aqui, ó. Acho que eu perdi o parafuso aqui embaixo. Bom, então eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada e verem o que é uma 4x5. Isso aqui era uma coisa que a gente usava muito, tá? Então a gente pegava, colocava a lente aqui, né? E travava aqui, certo? E travava aqui, aqui. E aí a lente ficava aqui. Aqui tem um despolido, eu esqueci de pegar o despolido. Aí você pegava o despolido e colocava aqui, tá? Então esse negócio aqui você pode até girar. Olha, faz tanto tempo que eu não uso que eu vou te falar que eu também estou esquecendo das coisas. Ah, tá aqui. Então você girava aqui, ó. Você podia girar ele, tanto fazer horizontal a foto, como vertical, certo? Então era isso que a gente fazia no 4x5, certo? Bom, então eu trouxe isso daqui para vocês entenderem. E isso daqui entrava a chapa aqui, tá? Por trás aqui, né? Na verdade eu não trouxe despolido, ele tem um encaixe e ele entra a chapa aqui, certo? E fica exatamente assim. Certo? Ok? Então essa é uma 4x5. Beleza? Bom, eu acho que muita gente estava curioso para saber o que era 4x5, porque a gente fala demais no programa, que a gente só traz gente das antigas, né? E para você ter uma ideia, isso daqui, antigamente, o pessoal fazia moda com isso. Moda, gente. É chapa por chapa e você faz moda. Como é que faz moda com isso, gente? Né? Então era uma coisa de maluco mesmo, tá? Mas era uma coisa muito bacana, que era tudo para publicidade mesmo, tá? Então não tinha uma coisa essas câmeras que vocês usam hoje é coisa muito moderna, tá bom? Então deixa eu colocar aqui de lado e vamos lá, vamos continuar. Bom, o que é importante dentro da fotografia também? São os rádios transmissores, tá? Eu uso os Pocket Wizard, né? Que são os rádios que eu trouxe dos Estados Unidos. Muito bom esses rádios, porque tem bastante canal. Então, quanto mais acessório eu tiver, mais deles eu tiver, mais eu disparo flash, tá? Então, eu uso muito flash para fazer foto ainda. Eu não uso, você vê, eu tenho as luzes contínuas, mas eu não uso muito. Mas nada do que você possa usar em relação a ter uma luz contínua para fazer um fundo, para fazer um light paint, e é isso. E o que acontece? Ah, deixa eu te falar, existiam antigamente as Polaroids. A gente fazia as fotos para a gente ver na hora o que saiu daquela máquina. A gente usava uma Polaroid. Você vê, é um back digital, é uma Polaroid. Você pega, põe como se fosse o chassi na traseira da câmera, faz a foto e puxa a Polaroid. E aí sai isso aqui na hora do coisa. Só que é uma pola bem maior, né? Você está vendo que é um tamanho 4x5 aqui, certo? Então eu queria realmente falar isso para vocês, porque eu acho que teve a curiosidade de muita gente de saber o que era 4x5. Você vê, a gente fazia tudo em 4x5,
né? Você vê uma foto aqui de vinho, só que você vê, o que que eu falo hoje? Isso aqui é uma foto feita para uma campanha de vinho, tá? Só que ela foi feita para a campanha, já finalizada na campanha. Então não tinha retoque, não tinha nada. Então o que saiu dessa foto aqui é o real que saiu na publicidade quando foi. Isso aqui é coisa de 35 anos atrás, tá? Então, até mais se bobear. Não, acho que não. Por aí, tá? Essas coisas, na verdade, que eu trago para vocês é para vocês entenderem que a fotografia ela tem um ritmo, na verdade, que veio na crescente, tá? E você vê, a gente usou equipamento digital nos anos de 98, por aí, sei lá, né? E, e aonde a gente conseguiu trazer algumas câmeras. Mas para você ter uma noção, as câmeras, assim, as top, começou com a Kodak, com parceria da Nikon, né? Só que elas tinham 1.3 megapixels, gente. E elas eram imensas, gigantes, na verdade. Depois eu vou mostrar umas fotos aqui para vocês, eu vou colocar aqui no vídeo, e aí vocês veem os equipamentos que eram da época. Então nós tínhamos muita dificuldade de equipamento digital nessa época, tá? Nessa época a gente usava mais 4x5, 6x7, então a gente usava Hasselblad, que era 6x6, né? Um formato quadrado, na verdade, né? E a gente usava Mamiya 6x7, tá? Pentax 6x7, que o Wilson mostrou uma câmera quando estava falando de médio formato lá na loja. E também a gente usava Mamiya, Pentax, usava Mamiya 4x5, Pentax 6x4,5, tá? 6x4,5, eu usava Pentax 6x4,5 também, tá? E aí depois veio também os backs digitais. Você vê, essa câmera, eu tenho um acessório que eu não encontrei, que é um carrinho que eu coloco um, uma parte assim, né, um back desse tamanho, e aqui eu coloco um digital. Então, quando eu faço toda a foto, deixo toda ela preparada, e na hora de clicar eu empurro e entra o back digital aqui, quem registra é o digital, tá? Eu tive um back digital de 16 megapixels da Phase One, tá? Eu não tenho aqui, porque é difícil de encontrar hoje. Os backs hoje normalmente já vêm com a câmera, vem com a Hasselblad. Então, e tem os seus representantes, os backs, né? E esses backs são independentes, por exemplo, Phase One, na verdade, tem da Life, tem várias outras marcas e tem suas marcas próprias. Hoje, normalmente, as câmeras que são médio formato e digital, ou elas são formato 35 já, com um sensor atrás, tá? A média é de 50 megapixels, tá? Que variam entre 50 a 100 megapixels, tá? Isso aqui, imagina o seguinte, você está fazendo num médio formato. O sensor da 35 é metade disso, é isso aqui, ó, tá? Imagina o médio formato que o sensor é isso aqui, ó. Então imagina 50 megapixels com esse sensor. E aí depois vocês falam que o celular tem uma comparação, entende? Está vendo a cabeça dessa pilha aqui, ó? É o sensor do celular. Então, como é que você pode comparar o sensor do celular com um sensor de um médio formato ou um 35 milímetros? Porque o 35 milímetros é esse chroma aqui que eu falei para vocês, tá? É esse sensor aqui, ó. Seria aqui o dentro, tá? E as cropadas são menores aqui dentro, tá? E depois tem as compacts, são menor ainda, e vai diminuindo para as câmeras até chegar no celular, tá? E daqui para o profissional é para cima. Aí vai chegando até um sensor
Não no 4x5, tá? Eu compro 4x5, é um sensor muito grande. Teria que ser um LCD gigante aqui, mas não tem esse formato aqui, tá? Então, mas tem esse formato aqui, tá? Então, para vocês terem noção do que é aquilo que o Cássio falou na loja outro dia, que é o tamanho do original, tá? Então, imagina o tamanho do original isso, tamanho do original isso, e o tamanho do original essa cabeça da pilha aqui. Gente, é muito pequeno. Então, não se iludam. Essa coisa do celular é legal para ver no celular, é legal para postar na rede social, beleza. Só que não queiram fazer uma ampliação, queiram substituir uma câmera fotográfica por isso aqui, tá? Pelo celular. Porque o celular, na verdade, ele serve para registrar e quebrar o galho, apostar na hora, fazer lembrança da foto, entendeu? É muito mais ativo? É muito mais ativo. Mas para nós que somos fotógrafos, a gente gosta, na verdade, de um formato maior, né? Então tem todo esse macete aí. Então, eu trouxe esses equipamentos antigos, na verdade, museu, porque eu estava falando muito deles durante o programa. Então eu quis mostrar para vocês qual era nosso recurso há 30 anos atrás. Hoje vocês têm uma gama de equipamento digital que isso ajuda demais na fotografia, tá? Só que assim, vocês têm que aprender a técnica para chegar num resultado final bem bacana, né? Então, estudem, porque como disse o Máximo, a fotografia nunca para de estudar, porque cada dia tem coisas novas, equipamentos novos, entendeu? E logo logo nós vamos ter uma coisa muito legal, porque o pessoal da Fotovision, eles estão preparando um programa muito bacana com a gente, porque o Wilson, ele vai para os Estados Unidos. E aí ele vai trazer as novidades direto de Nova York para você. Um canal no mundo da fotografia. Acompanhe a gente na rede social, tá? No Instagram é no mundo da fotografia underline, ok? E vejam o seguinte, eu tô querendo sortear as coisas, gente. Eu tô cheio de coisa para sortear aí. Pelo menos chegar nos 50, 60, já sortear uma camiseta, já começar a sortear as coisas. E aí eu queria sortear essa maleta aqui, ó, que a Fernanda Calfá me mandou, tá? É uma maleta de alumínio, base de alumínio, tá? Para equipamento fotográfico. Foi dela, tá? E ela me deu de presente e eu resolvi sortear dentro do programa, tá? Então eu queria que vocês se inscrevessem no programa para a gente poder sortear logo essa maleta, porque eu estou acumulando coisas aí, né, que os fotógrafos, os amigos estão dando, e eu queria muito entregar para vocês, que são fotógrafos novos, principalmente se for um fotógrafo mais novo, que vai utilizar bastante uma maleta dessa, né? E aí você vê, o Gladstone já falou que vai mandar um rebobilinador de filmes 35mm. Eu tenho um projetor aí antigo também, né? Se vocês quiserem, eu sorteio também, tá tudo aí guardado, né? É relíquia, na verdade. Vale um dinheiro? Não sei. Mas na época valia muito dinheiro, tá? Então você vê, são coisas que vocês não usam mais, por exemplo, um fotômetro. Só que um fotômetro desse aqui, além de ser relíquia, ele é útil, tá? Porque você consegue fotometrar sem ter uma câmera. Então, se usa muito esse fotômetro para quem faz cinema, tá? Para medição de luz e tudo mais, queria ver ambientes, né? Locações, e a pessoa já vai, leva o fotômetro e já começa a ver a iluminação natural que tem o ambiente, tá? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, tá? Não sei se vocês acharam legal isso ou não, mas eu queria que vocês escrevessem, dessem seu palpite, deem suas sugestões de programa, tá? E vamos lá, vamos se inscrever nesse canal, vamos fazer esse canal subir, porque em breve vai ter uma surpresinha bem bacana para vocês.
com, com a presença de vocês dentro do programa, não aqui, mas né, numa dessa pessoa, tá? Então, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem, porque só vai poder participar esses encontros, na verdade, que no mundo da fotografia está querendo fazer, quem se inscrever no canal, tá? Então se inscrevam no canal, tá? Fiquem sabendo de várias outras coisas. Em breve nós vamos estar com um pessoal sem ser fotógrafo, mas que é envolvido dentro da fotografia, tá? Vamos ter uns bookers aí falando de modelos, vamos ter umas modelos tops de linha aí que foram tops e que são tops falando. Vamos estar aí com o pessoal que fala de agenciamento de fotógrafo, mas pessoas que falam de agenciamento de verdade, que sabem falar de mercado. Não esses que falam aí dentro da internet, fala que vai falar de mercado, e eles não fazem, além de fotos, sei lá, não vou desmerecer, né? Mas tipo, é uma linha, tá? Pessoas que fazem casamento e querem falar de mercado publicitário. Desculpa, mas não tem nada a ver, tá? E eu acho que, tipo, o casamento é uma coisa, publicidade é outra, né? Então, você falar que você faz moda porque você faz casamento, desculpa, mas não corresponde à situação. Bom, hoje, o digital é 80% hoje, a culpa é do digital. Porque a pessoa vê o que ele está fazendo. Antigamente, imagina que você fazia o clique da foto, depois você pegava, estava lá, deixava todo o cenário montado. Se fosse moda, não dava. Você ia, mandava revelar, fazer um testezinho de ponta, da ponta do filme, para ver se a iluminação, a fotometria estava certa, e mandava revelar o filme. E aí a gente ia ver. É um processo de pelo menos umas 3 horas, tá? A gente via a pola na hora, né? A Polaroid ajudava muito, porque a gente via posicionamento, não dava para ver iluminação, porque a iluminação da pola não é real, tá? Mas a gente via posicionamento, atitudes, algumas coisas assim, tá? E era um processo. E hoje tem o digital, né? Então a gente vê tudo na hora. Mas é uma coisa que, infelizmente, muita gente tirou proveito disso, porque fala que é fotógrafo, porque vê a foto na hora, e é um verdadeiro tiroteio dentro do mercado. Tá? E o profissional, na verdade, acaba perdendo seu espaço para pessoas assim, porque chega e fala, vamos fazer um ensaio fotográfico, tá bom. E chega e pega aí uma grávida, por exemplo, e fala que custa R$ 200 tirar uma foto, um ensaio da grávida, né? Porque ele está começando, ele precisa fazer. Tá? Um book antigamente, tem gente cobrando R$ 500, R$ 1.000, tem gente que cobra R$ 2.000, tá bom, mas faz 1.000 fotos. De 1.000 fotos, você não tirar 10 fotos, desculpa, mas aí é uma barbeiragem só, né? Então, bom, não vou criticar mais, porque eu sou polêmico, sempre fui polêmico dentro da fotografia, tá? Porque eu acho que a gente demorou demais para a gente poder assumir o mercado, e eu gostaria muito que a nova geração tivesse um pouco de consciência na profissão, porque é uma profissão super bonita, uma profissão de coração, porque a gente sofre muito, tá? A gente sofreu muito para a gente conquistar um certo patamar dentro do mercado. Hoje, o fotógrafo é uma profissão meio elitizada, tá? Todo mundo quer ser fotógrafo porque virou elite. Mas é porque é digital, por isso que todo mundo quer ser. Porque antigamente, quando era filme, ninguém sabia ser fotógrafo. Tinha que estudar, né? E é uma coisa que a pessoa não quer, tá? Então, gente, se inscreva no canal, tá? Deixe seus likes, seus comentários, peçam matérias, falem o que vocês precisam saber, que nós vamos atrás, tá? Nós vamos trazer novos convidados agora, em breve, tá? Espero que vocês tenham gostado dos últimos convidados. Eles são fotógrafos experientes e assim, o que eles não falaram que você queria ouvir, você pode mandar pergunta pela caixinha de pergunta no YouTube ou no Instagram, tá? Que eles vão responder, tá?
porque eles não têm a oportunidade de estarem diretamente ligados com vocês. Então, eles querem passar um legado. São fotógrafos de, no mínimo, 20 anos de profissão. Então, eu acho que tem muita experiência dentro do mercado. Ok? Então, vamos ficando por aqui. No mundo da fotografia com vocês, tá? Nos acompanhem toda semana. Toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, tem lançamento, né? E eu acho que vocês vão gostando cada vez mais desse programa, tá? Se inscrevam no canal e até o próximo. Essa semana foi um programa diferenciado para você que gosta de fotografia e quer saber mais sobre fotografia. No mundo da fotografia, com vocês e para vocês.